Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, milhares de pessoas estão sendo traídas através do WhatsApp, sem nem desconfiar. O aplicativo que deveria aproximar casais se tornou a ferramenta perfeita para esconder relacionamentos paralelos. Marina, de 34 anos, descobriu isso da pior forma possível. Depois de 3 anos de casamento, ela notou algo estranho no comportamento digital do marido. Pequenos sinais que a maioria ignora, mas que revelaram uma verdade devastadora. Se essa história mexer com você, curta e se inscreva agora. Tem muita gente precisando ouvir isso, e você pode ser o canal dessa mudança. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode salvar seu relacionamento ou abrir seus olhos para uma realidade que você preferia não enxergar. Estes 5 sinais são baseados em padrões comportamentais reais, identificados por especialistas em relacionamentos digitais e confirmados por milhares de casos documentados. O primeiro sinal é o mais sutil e, por isso mesmo, o mais perigoso. Observe o visto por último do seu parceiro, não apenas quando ele estava online, mas principalmente quando ele não estava. Carlos sempre foi previsível. Trabalhava das 9 às 6, chegava em casa às 7h30, jantava e relaxava assistindo televisão. Seu visto por último seguia esse padrão religiosamente, até que Fernanda começou a notar algo estranho. Às vezes o visto por último mostrava atividade às 2 da madrugada, quando ele estava dormindo ao lado dela. Outras vezes, durante o horário de trabalho, ele ficava offline por horas, algo que nunca acontecia antes. O padrão havia mudado completamente. A explicação é simples, mas reveladora. Quando alguém está mantendo conversas secretas, eles desenvolvem novos hábitos digitais. Ficam online em horários inusitados para conversar sem serem descobertos. Usam o WhatsApp Web em computadores diferentes. Criam janelas de tempo específicas para essas conversas paralelas. Preste atenção nos detalhes. Se seu parceiro sempre foi ativo durante o dia e de repente passa horas offline, ou se aparece online em horários que não fazem sentido com a rotina dele, esse é o primeiro alerta vermelho. O segundo sinal é ainda mais específico e técnico. Homens infiéis descobriram uma estratégia quase infalível, o modo avião estratégico. Funciona assim. Eles ativam o modo avião, abrem o WhatsApp, leem todas as mensagens da pessoa com quem estão se relacionando secretamente e só depois desativam o modo avião. Por que fazem isso? Porque dessa forma podem ler as mensagens sem que apareça o visto para a outra pessoa. Conseguem processar a informação, pensar na resposta e só mostrar que viram quando estão prontos para responder imediatamente. Júlia descobriu isso por acaso. Notou que o marido sempre mexia no celular logo após sair do banheiro, mas nunca durante. Um dia, ela prestou atenção e viu que ele ativava o modo avião antes de entrar e desativava depois. Quando questionado, ele disse que era para economizar bateria. Mas a verdade era bem diferente. Observe se seu parceiro tem o hábito de ativar o modo avião em momentos específicos, especialmente quando está sozinho. Se ele faz isso regularmente e sempre mexe no celular logo depois, pode estar usando essa técnica para manter conversas secretas sem deixar rastros óbvios. O terceiro sinal está escondido em uma função que a maioria das pessoas usa para a organização, mas que se tornou a ferramenta perfeita para esconder relacionamentos paralelos: as conversas arquivadas. Quando você arquiva uma conversa no WhatsApp, ela desaparece da lista principal e só aparece quando você recebe uma nova mensagem dessa pessoa. Roberto sempre foi organizado com o celular. Mantinha apenas as conversas importantes visíveis e arquivava o resto. Mas Patrícia começou a notar algo estranho. Às vezes, conversas que ela nunca tinha visto apareciam por alguns segundos na lista principal e depois desapareciam novamente, como se alguém estivesse enviando mensagens para conversas arquivadas e elas estavam sendo rapidamente escondidas de novo. A técnica é simples, mas eficaz. A pessoa mantém a conversa secreta sempre arquivada. Quando recebe uma mensagem, ela aparece na lista principal por alguns segundos, tempo suficiente para ver que chegou algo, mas não o suficiente
para que outras pessoas vejam do que se trata. Depois, a conversa é imediatamente arquivada novamente. Preste atenção se você ocasionalmente vê conversas desconhecidas aparecerem e desaparecerem rapidamente da lista de conversas do seu parceiro. Se ele sempre mexe no celular de forma rápida e discreta, quando isso acontece, pode estar gerenciando relacionamentos secretos através das conversas arquivadas. O que você acha do que viu até agora? Já notou algum desses comportamentos? A realidade é que estes sinais são mais comuns do que imaginamos, e conhecê-los pode fazer toda a diferença. O quarto sinal está relacionado aos padrões de horário, mas de uma forma muito mais específica do que o primeiro. Não se trata apenas de quando a pessoa está online, mas de quando ela responde mensagens de pessoas diferentes. Pessoas mantendo relacionamentos paralelos desenvolvem horários específicos para cada relacionamento. Amanda descobriu isso analisando os horários das respostas do namorado. Ela notava que ele sempre respondia às mensagens dela rapidamente durante o dia, mas à noite ficava mais demorado. Inicialmente, pensou que fosse cansaço do trabalho, mas quando prestou mais atenção, percebeu um padrão muito específico. Entre 8 e 10 da noite, ele demorava exatamente entre 15 e 20 minutos para responder qualquer mensagem dela, sempre, como se estivesse ocupado com algo muito específico nesse horário. Quando questionado, ele dizia que estava assistindo televisão ou relaxando, mas a consistência do tempo de resposta era suspeita demais para ser coincidência. A explicação é que pessoas mantendo relacionamentos paralelos criam janelas de tempo específicas para cada pessoa. Elas sabem exatamente quando podem dar atenção total para cada relacionamento sem levantar suspeitas. Se seu parceiro tem horários muito específicos, onde sempre demora para responder, pode estar dedicando esse tempo para outra pessoa. Observe não apenas quando ele está online, mas quando ele responde você especificamente. Se existe um padrão muito rígido de horários, onde ele sempre demora para responder, isso pode indicar que ele está ocupado mantendo outro relacionamento nesse período. Quero agradecer imensamente a você que permaneceu no vídeo até aqui. Sei que este conteúdo pode ser difícil de processar, mas o melhor ainda está por vir. O próximo sinal é o mais definitivo de todos. O quinto e mais definitivo sinal está relacionado à participação em grupos do WhatsApp. Este é o sinal que raramente falha, porque envolve comportamentos sociais que são quase impossíveis de controlar completamente. Pessoas mantendo relacionamentos secretos inevitavelmente acabam participando de grupos relacionados à vida da outra pessoa. Rodrigo sempre foi discreto sobre os grupos dos quais participava. Quando Carla perguntava sobre alguma notificação de grupo, ele sempre tinha uma explicação vaga. É do trabalho, é da família, é dos amigos da faculdade. Mas ela começou a notar algo estranho. Às vezes ele ria de mensagens de grupos que supostamente eram do trabalho. Outras vezes ficava sério ou preocupado com mensagens de grupos que deveriam ser descontraídos. O comportamento emocional dele não combinava com o tipo de grupo que ele dizia ser. Mais importante ainda, ela notou que ele às vezes digitava em grupos, mas quando ela perguntava o que estava fazendo, ele dizia que estava apenas lendo mensagens. A verdade é que, quando alguém está mantendo um relacionamento paralelo, inevitavelmente acaba participando de grupos relacionados à vida dessa pessoa. Grupos da família dela, dos amigos dela, do trabalho dela, e é impossível controlar completamente as reações emocionais a essas mensagens. Preste atenção nas reações emocionais do seu parceiro às mensagens de grupos. Se ele ri, fica preocupado, ou demonstra qualquer emoção forte com grupos que supostamente são neutros ou profissionais, pode estar emocionalmente envolvido com pessoas desses grupos de uma forma que vai além do que ele está te contando. Observe também se ele digita em grupos, mas nega quando questionado. Pessoas mantendo relacionamentos secretos frequentemente participam ativamente de grupos relacionados a outra pessoa, mas tentam esconder esse nível de envolvimento. Estes 5 sinais, quando aparecem em conjunto, formam um padrão quase infalível. O visto por último inconsistente, o uso estratégico do modo avião,
As conversas arquivadas misteriosas, os horários rígidos de resposta e o comportamento emocional com grupos revelam muito mais do que palavras poderiam esconder. A tecnologia que deveria nos aproximar, às vezes se torna a ferramenta que revela nossas verdades mais escondidas. O importante é lembrar que relacionamentos são construídos sobre confiança. E se você está precisando investigar esses sinais, talvez seja a hora de uma conversa honesta. O que você pensa sobre esses sinais? Já passou por alguma situação parecida? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se este conteúdo foi útil para você, se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre relacionamentos na era digital. E não deixe de assistir o próximo vídeo, onde vamos abordar outro aspecto fundamental dos relacionamentos modernos, que pode mudar completamente sua perspectiva sobre confiança e comunicação digital.